Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você que sempre quis saber como os investidores pensam, o que eles fazem, como escolhem os projetos que vão investir, este é o programa que você precisa escutar. Começa agora o Papos de Anjo. Maurizio Calcopietro é italiano, se formou em Ciências da Computação, trabalhou na área de tecnologia por mais de 20 anos, atua como investidor anjo há cerca de 5 anos e é um dos cofundadores da Core Angels Atlantic, um grupo profissionalizado de investidores anjo que investem em startups brasileiras que querem expandir suas operações na Europa através de Portugal. Hoje, ele mora em Portugal e veio conversar um pouquinho comigo aqui no Papos de Anjo. Seja muito bem-vindo, Maurizio. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Maurizio. Olha, nós temos alguns ouvintes aqui no nosso podcast que eles estão interessados em diversificar os investimentos deles. Até porque a gente sabe, né, que a poupança não está rendendo praticamente nada. Então, eu já começo com uma pergunta que um ouvinte me mandou especificamente e que eu achei até engraçado, mas pronto, é um mito. Vou começar com essa, então. É preciso ser milionário para ser um business angel? É verdade. Como você falou, é um mito, né? Vamos desmitificar este mito, porque não precisa ser milionário. Em realidade, o que é muito valioso para um investidor anjo é os assim chamado smart money, né? Uhum. Que é o dinheiro, mas não só o dinheiro. O dinheiro é só uma parte e não é, inclusive, a prioritária. A parte mais importante é ajudar com conhecimento, né? Com network. Então, o dinheiro em si, claro, é importante, né, para a startup e tudo, mas não precisa ser milionário, não. Estamos falando, aí claramente depende de país em país, de fase da startup e tudo, mas não estamos falando de grandes valores, não. E me diz uma coisa, então, quanto do patrimônio a gente deve investir em startups, né, que parece, até onde eu entendo, é um investimento de alto risco, né? Então, quanto do meu patrimônio, geralmente, eu posso separar para investir em startups? Então, o sugerido é 10% no máximo, né? Até 10% do patrimônio, né? Porque, como você comentou, é venture capital, é capital de risco. Então, assim, a sugestão realmente é até 10%. Entendi. E geralmente quais são os riscos que estão envolvidos em você ser um business angel? Então, sendo capital de risco, existem riscos, mas existem também maneiras de mitigar estes riscos. Por exemplo, eu acho que é bem melhor, bem menos arriscado investir em grupos. Quando eu comecei, eu investi individualmente, né, sozinho, e, claro, pode dar certo, mas o risco é bem maior. Quando você investe em grupos de business angels, você mitiga o risco, porque você tem a opinião de várias pessoas, né, de vários investidores com perfis complementares, diferentes. Então, a chance de dar errado é menor, né? E também é importante dizer que os riscos aumentam, vamos dizer, o risco é inversamente proporcional à fase de startup. Ou seja, se a fase da startup é muito embrionária, é na fase inicial, né? Uhum. Se chamada pre-seed e tudo, quando tem uma ideia, né, um PowerPoint, ou bem na fase inicial, obviamente o risco é maior, porque como não validou ainda o produto, não teve clientes ainda, obviamente o risco é maior, mas claramente também o ganho eventual quando terá uma saída, né, uma venda dessa startup também será maior. Então, esta regra é antiga, né? Vale sempre, vale na bolsa, esta é a regra do jogo. E aí, fazedor, e aí, fazedora, tudo bem? Olha, se você tem uma ideia ou um projeto e não sabe como colocar para rodar, eu tenho um conselho para você. A Inventos Digitais é especializada em ajudar empreendedores early stage a modelarem os seus negócios, formarem as melhores equipas e lançarem os seus foguetes.
As startups que eles ajudam já levantaram mais de 30 milhões de euros, conquistaram milhares de usuários e encantam clientes em mais de 19 países. Então, se você precisa de uma ajuda para tirar a sua ideia do papel, procura o Miguel ou a Sofia da Inventos Digitais, que eles vão ter o maior prazer em te ajudar. Os contatos estão na descrição desse episódio. Você estava falando sobre a coisa do smart money, né? Que é um conceito bem interessante que, até onde eu entendo, é aquela coisa de não ser apenas o dinheiro por dinheiro, porque se você quiser investir somente o dinheiro, tem bolsa de valores, tem outras coisas, né? E um business angel, ele é considerado um smart money. Mas para quem ainda não está familiarizado com esse tema, com esse conceito, o que seria um smart money? O que a pessoa, o business angel, deve oferecer de benefício aos empreendedores além do dinheiro? Com certeza, networking, né, abrir portas em clientes, né, disponibilizar o próprio conhecimento, né, se envolver. Que esta é a grande vantagem, né, a grande também diferença, né, em relação a outro tipo de investimentos, porque aqui o investidor, né, anjo ou business angel, se envolve, né, disponibiliza o próprio conhecimento, né, próprio networking. Normalmente estamos falando de pessoas que foram já empresários ou executivos, ou ainda são, vamos dizer, têm ainda uma vida profissional, né? Em paralelo, decidem de investir desta forma, que é uma maneira ativa, né? Não é como na bolsa, como você comentou, que você investe e espera que as coisas dão certo, mas você não tem nenhum tipo de influência, né? E neste caso, você pode ajudar e, obviamente, tem todo o interesse que a startup se valorize, né? Então, é um ganha-ganha dos dois, com certeza. Então, esse é o grande diferencial. É por isso que eu gosto muito de ser investidor anjo, né? Porque, inclusive, não é só... Nós falamos de smart money, mas também é learn money, no sentido que nós como investidor também aprendemos bastante neste dia a dia, né, com os empreendedores. Então é uma mão de via dupla, né, se chama. Sim. Então eu acho que é interessante por isso. Sim, e assim, por exemplo, a pessoa, ela, como você disse, às vezes ela tá trabalhando ainda, mas um empresário ali, enfim, já tem a sua empresa, tem o seu trabalho e tal. Mas quanto de tempo, talvez, ela tenha que se dedicar para poder ajudar? É o quê? Uma reunião mensal de 1 hora? É quase que uma mentoria? Ou os business angels, eles também são mentores? Como é que é esse trabalho, assim, do business angel? Eu fiquei curioso com isso. Sim, a coisa interessante é que depende realmente da sua disponibilidade de tempo. Você pode dedicar menos ou mais tempo, dependendo de você. Então, esta flexibilização é bem interessante, né? No caso da Corenza Atlantic, nós temos reuniões mensais, né? Temos comitê de seleção, comitê de investimento. Então, é o mínimo, né? Mas, obviamente, se um investidor é interessado, pode se envolver mais, pode participar, inclusive, em reuniões internas, né? Com as startups, se dedicar também a mentorar mais de perto esta startup. Nós temos o conceito de arcanjo, não? Que é um anjo mais dedicado a uma startup específica com a qual tem mais empatia ou mais conhecimento da área, do segmento na qual atua a startup. Então, é bem interessante porque é bem flexível, né? Depende realmente da disponibilidade de tempo que tem o investidor. Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fonohouse é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo.
beleza, já falamos aí da questão do patrimônio, que não é preciso ser um milionário, né, para você ser um business angel, Sim. os riscos, benefícios que o business angel tem que oferecer, geralmente oferece, né, a questão do smart money e tal. E como é que funciona isso na Core Angels Atlantic, principalmente, assim, as pessoas que têm interesse em se tornar um investidor anjo, mas têm receio, não conhecem muito bem a área, o que a Core Angels Atlantic pode fazer para ajudar essas pessoas? Sim, a grande vantagem é que não precisa ter experiência como investidor anjo. Tem vários investidores que entraram na Core Angels Atlantic para aprender, inclusive, para conhecer, para entrar nesta comunidade, né, para viver esta experiência de investidor anjo e aprender, né, junto com outros colegas, né, que tem alguns deles têm mais experiência, né, e também assim aprender como ser antenado, né, neste mundo de startup, conhecer os empreendedores, ajudar eles. Então, assim, não precisa ter já experiência. Esta que é a grande vantagem. O que importa é o propósito, né? Querer ajudar, se envolver, né? No nosso caso, ajudar a crescer startup brasileira, né? Que entra no mercado europeu, através de Portugal. Então, isso é motivador, porque realmente assim, existe um propósito, né? E é um incentivo, né, para nós, né, ver depois estes empreendedores, estas startups crescer. Claro, não todas dão certo, né, mas pensando em um portfólio de várias startups e quando nós investimos em startup que já tem pelo menos um ano de faturamento no Brasil, né? Então isso já mitiga um pouco o risco. Estamos falando, se chama fase seed, né? Uma fase assim, não é uma fase inicial, né? Então o risco já é menor. Vamos dizer, os empreendedores que faturam um ano no Brasil já desenvolvem anticorpos, né? para enfrentar o mundo, né? Se faturam no Brasil, Sim. posso te dizer que né, não é fácil. Consegue exatamente. Então, para fazer parte, né, solamente nós temos um website, né? Obviamente, é só entrar na coreangelatlantic.com, né? /Atlantic, né? Que a Coreange como um todo é um grupo maior, né? E tem várias verticais, vários grupos. Nós somos a Core Angel Atlantic, né? Mas tem outros grupos de Core Angel também. E é um grupo que está crescendo, né? A ideia é realmente ser uma marca global de grupo de investidores anjos profissionalizado, né? Isso é muito motivador, né? Fazer parte desta, porque não existem marcas globais hoje de investidores anjos. Então esta será vamos dizer, ter uma cena azul, né? Então é bem interessante isso, e fazer parte deste projeto é muito assim motivador. E para a pessoa que estiver nos ouvindo aqui e ela quiser participar, entrar da Core Angels Atlantic, quais são os requisitos mínimos, digamos assim, que ela, se ela não tiver isso, ela não entra? Tem, por exemplo, a Core Angels Atlantic, ela tem que ser portuguesa ou brasileira, por exemplo? Ela pode estar em algum outro lugar do mundo? Como é que funciona isso? Sim, não, boa questão. Na verdade, nós investimos especificamente em startups brasileiras, né? Então, o investidor que entrar tem que falar português. Então, pode ser brasileiro ou português, ou, vamos dizer, lusófono, né? Ou pode ser estrangeiro, mas que fale português, porque nossas reuniões são em português, né? Apesar que, claro, o investidor, assim, o empreendedor que se internacionaliza fala outra língua, principalmente o inglês. Mas como é um nicho bem específico, tem que ser realmente de língua portuguesa. Maravilha, Maurício. Então as pessoas já entenderam como é que podem se tornar um business angel, como é que a Core Angels Atlantic pode ajudar a pessoa a se tornar um business angel, mesmo que não tenha experiência na área. Isso é muito bom por ser um grupo profissionalizado e vai ajudar as pessoas a terem conhecimento nessa área. Muito obrigado, Maurício, pela tua participação, pela tua disponibilidade. Agora, se os nossos ouvintes aqui quiserem entrar em contato com você, quiserem realmente se tornar um investidor anjo profissional com toda a estrutura e todo o suporte que vocês da Core Angels Atlantic pode dar,
como é que eles fazem? Sim, é bem simples. É só entrar no nosso website, né? www.coreangels.com/Atlantic e é só clicar em Join Us, né? Para se juntar, né? Como investidor. E também eu estou disponível no LinkedIn, né? Com meu nome, né? Maurizio Calcopietro, sou eu, né? E Maurizio com Z, né? Inclusive, é importante dizer. Sim, sim. Mas foi um prazer, obrigado pelo convite, Plínio, e espero também de ter outras oportunidades. É importante, com certeza, este tipo de divulgação. E, assim, como hoje, acho que foi importante um pouco, assim, falar sobre investimento anjo, porque não é algo ainda relativamente novo, né? Então, entendo que deve ter muita gente que ainda não conhece bem. Então, acho que é muito bom, assim, fazer este tipo de divulgação e tudo. Até porque é um investimento realmente que tem um propósito, além, claro, de poder ganhar dinheiro, mas realmente este propósito, esta questão de poder ajudar, né, o empreendedor a crescer é muito bom. Então, obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço, Maurício, de coração, toda a tua disponibilidade, todo esse tempo que você passou aqui para conversar. Nosso papel aqui no podcast é justamente esse de ajudar, de fomentar o ecossistema como um todo, não só pelo lado das startups, mas também fomentar a questão dos investidores, a profissionalização dos investidores. E para você que está nos ouvindo, quiser entrar em contato com o Maurício, quiser participar, virar um Business Angel, eu vou colocar na descrição desse episódio o site da CoreAngels Atlantic e o LinkedIn do Maurício para vocês poderem entrar em contato diretamente com ele e se tornarem Business Angel. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Maurício. Até a próxima. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau. Este foi o Papos de Anjo. Gostou? Então compartilha com teu amigo e com a tua amiga que merece ouvir esse conteúdo. Agora, se você tem alguma dúvida sobre investimentos, você quer perguntar alguma coisa para algum investidor, manda essa pergunta para nós nas nossas redes, que nós faremos essa pergunta para você e você com certeza vai ouvir aqui no Papos de Anjo. Papos de Anjo. Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você ouviu uma edição fonohouse.com.